Bem, hoje eu gostaria de trazer um assunto que é bastante delicado, mas também pertinente, tendo em vista a realidade que nós vivemos nos dias atuais. Essa realidade que teve início de um tempo para cá, de violência, de intolerância, de desrespeito às ideias ou o respeitar o que os outros acreditam. É uma história de intolerância religiosa que aconteceu no nosso município na década de 40 do século XX. Ou seja, o ano mais preciso foi 1946. Um ano nesse aspecto trágico para a nossa história de uma forma geral, porque fica marcada, cravada no tempo esse ato, mas também não deixa de nos apresentar um recorte de uma década de 40, ainda de uma cidade do interior do estado do Ceará, que está distante ainda de muita coisa, principalmente da convivência sadia, saudável, com outras ideias, outras formas de pensar. É por isso que é tão importante nós termos um Estado laico, ou seja, um Estado o qual permite que todos os seus cidadãos optem, façam uma opção por qual religião deseja se associar ou se não deseja se associar a nenhuma delas, sem ser perseguido, sem sofrer por conta de seus pensamentos, principalmente numa área tão pessoal como é a da religiosidade, da religião em si. Então, se passou na década de 40 a chegada do primeiro grupo espírita que viria se instalar aqui no município. E, sabendo disso, as autoridades religiosas, na época, de acordo com a testemunha que me contou, me confirmou, era o padre João III, o vigário, e padre Pedro de Alcântara era o padre que tinha acabado de chegar no ano de 1945, mas já tomava uma posição de liderança diante da comunidade. As pessoas estavam sendo comunicadas desde um dia anterior através das radiadoras que ficavam nos postes, em alguns postes da cidade, sobre a vinda dos espíritas e o não desejo de estabelecimento dessa religião, dessa religiosidade por parte da paróquia de Russas. E nós temos em 1946, ou a pessoa não chegou a me dizer dia nem mês, apenas ano, em que essa carreata vinda de Fortaleza entrou em Russas e foi recepcionada por uma multidão enfurecida,
que atirava pedras, inclusive tiros de armas de fogo foram disparados. Foi preciso chamar o reforço do batalhão da Polícia Militar, que veio mais para ajudar aos populares da paróquia de Russas. E, de certa forma, conduziram os recém-chegados a se retirarem. Essa cena marca pela segunda vez uma história de intolerância. Talvez esse período em que aconteceu, na década de 40 do século XX, mas inexplicável diante de qualquer forma de sustentação teológica de qualquer tipo de religião, atitudes como essa. Assim como no início do século ou na segunda década do século XX, os evangélicos também sofreram. Foram mais aceitos por conta da similaridade, né, com o catolicismo, embora tenha toda uma diferença, uma grande e abismal diferença. No entanto, os evangélicos sofreram, mas não chegaram a ser expulsos de imediato, mas não escapavam de levar uma pedrada na rua quando passavam, de ouvirem xingamentos. E é por isso que a bandeira do Estado laico, da laicidade do Estado, historicamente sempre foi uma bandeira evangélica, surgida então com o movimento de Martim Lutero, onde a Igreja Católica dominava completamente ao lado dos governos, a detentora de todos os poderes religiosos. Nunca um poder religioso deve ser colocado como unânime em um país democrático. Então, fica mais para que a gente possa ter alguma reflexão, um bate-papo. De repente você pode colocar sua opinião aí embaixo e a gente vai trocando ideias. Quando começarem, se Deus quiser, e vão começar os bate-papos ao vivo que eu pretendo dar início, vai ficar muito mais interativo essa nossa conversa sobre assuntos de interesse real da nossa sociedade. Então, esse primeiro grupo espírita não se instalou no município de Russas, e isso não impediu que eles voltassem e se instalassem, porque é uma maré que não há quem possa deter o movimento do sentimento religioso humano. Então fica aqui com essa, acho que a mais rápida das rapidinhas que eu pude fazer até agora. Até breve. Whoa.